Jesus dá autoridade aos seus apóstolos para percorrerem o mundo e transformarem as relações humanas. No Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 36 até o capítulo 10, versículo 8, diz mais ou menos assim: Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou esses 12 com as seguintes recomendações: Não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: O reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Jesus tem diante de si um panorama pesado, uma multidão de pessoas tristes, abatidas, famintas, como ovelhas abandonadas. Relembra para elas a passagem do profeta Ezequiel. Deus, indignado com o descaso das autoridades, cuidará pessoalmente das ovelhas. Deus as livrará das nações, do poder estrangeiro, e proverá alimento, justiça, segurança, força e um pastor, o próprio Deus, descendente de Davi. E Jesus sabe que a tarefa é enorme, e os trabalhadores do reino são poucos. A solução está na oração. Lança por isso um apelo válido para todos os tempos. Peçam ao Senhor da colheita que envie trabalhadores. Jesus chama os 12 apóstolos e os dota de sua mesma autoridade. Deverão percorrer o mundo, transformando as relações humanas, estabelecendo o reinado do Deus libertador. E aqui está o grande chamado de Jesus, para que os seus seguidores, seus apóstolos, aqueles que acreditam na sua mensagem, sejam transformadores das relações humanas. Preguem o Deus libertador, que livra do pecado, das amarras, da opressão, da morte. Jesus chama para que percorram o mundo. E esta mensagem, que começou com pouca gente, de fato, espalhou-se pelo mundo inteiro, porque muitos foram os que acreditaram, mesmo tendo começado com poucos. Mas é preciso compreender que esse chamado não é apenas para a contemplação, mas é para a transformação. De novo vem aquele recado, que a fé sem obras é morta, como diz lá em São Tiago. Ter fé, participar do culto, contemplar, louvar, tudo isso é importante. Mas é preciso descer do monte, sair do templo e transformar as relações humanas. De nada adianta toda a oração sem a transformação, sem a busca da justiça, da libertação, sem de fato fazer com que todos possam sentir-se filhos de Deus.
E esta é a grande tarefa. Foi a grande tarefa dada aos apóstolos e é a grande tarefa dada a cada um de nós que acreditamos que é possível viver a fé transformando as relações humanas. Se a pessoa tem fé e só sabe acumular bens, só sabe pensar em dinheiro e na sua bela aposentadoria, e em ter apenas o seu conforto sem pensar em mais ninguém, puxa, parece que não é esse o recado dado pelo Mestre para aqueles que têm fé ou dizem ter fé. É preciso, sim, buscar a transformação. E para transformar é preciso sair do comodismo. É preciso não pensar apenas em si. É preciso olhar para o lado e ver que sempre há alguém necessitado, sempre há alguém com mais dificuldade e que nós precisamos ter a força, a coragem para transformar esta fé em obras concretas, todos os dias. Se você gostou, vá lá na página do YouTube Fé na Vida e curta e compartilhe.